Vamos lá para mais uma resenha no canal. Olha isso, fala, Nação Rubro-Negra. Estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão. E hoje, nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6h15 da manhã, temos muitas informações importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão. Traremos tudo para você entender sobre a confirmação da possível chegada de John Kennedy para jogar no Mengão. Antes de dar as notícias, sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal você precisa se inscrever. E seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Nação, atenção, olha isso, antes de falar sobre John Kennedy, vamos trazer uma notícia que acabou de sair, fresquinha, bomba na verdade. Agora vamos às notícias. O jornalista Mauro César Pereira expressa sua desaprovação pela persistência do Flamengo em contratar Evander. Enquanto o mercado da bola continua movimentado no futebol brasileiro, as equipes buscam reforçar seus elencos para 2024. Apesar das muitas negociações em andamento, o Flamengo enfrenta obstáculos na aquisição de novos jogadores, sendo apenas Dela Cruz confirmado como reforço para a temporada. Mauro César Pereira critica o alto investimento que o clube pretende fazer no meio-campista Evander, do Portland Timbers. Confira o que o jornalista falou em seu canal no YouTube, abre aspas, gente, por que tanta grana em um jogador de 25 anos que passou pelo futebol da Dinamarca e não é o grande jogador dos Estados Unidos? Eu não tenho explicação. Tecnicamente, não se justifica. Pode ser contratado e fazer bons jogos, mas não é a posição mais carente do elenco. Só tem um lateral esquerdo. É muito estranho que o Flamengo insista tanto nesse jogador. Se fosse um negócio de final de contrato seria mais barato, mas não. É um jogador caro e que não tem um histórico que justifique esse investimento. Não sei se o Marcos Braz vai explicar com argumentos mais convincentes do que dizer que, na avaliação de scout do Flamengo, ele é nível A. Como o Evander consegue tirar esse A? Fica essa indagação. Que coisa mais misteriosa. De acordo com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o jogador é considerado um atleta de nível A pelo departamento de scout do clube, justificando assim o interesse do rubro-negro em tê-lo para a temporada de 2024. Conforme informações do GE, o Flamengo apresentou uma oferta e aguarda a resposta da equipe da MLS. A proposta oficial do Flamengo por Evander envolve a aquisição de entre 60% e 70% dos direitos econômicos do jogador do Portland Timbers, com o valor oferecido pelo rubro-negro sendo de 7 milhões de dólares, equivalente a 34,34 milhões de reais na cotação atual. Inicialmente, o desejo do clube era adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, mas a diretoria optou por alterar a estratégia. Vene Casagrande também relata uma negociação com valores superiores e uma rejeição por parte do Portland Timbers. Conforme as informações fornecidas pelo jornalista, um dirigente do Portland Timbers afirmou que a oferta do Flamengo foi mais elevada, atingindo 11 milhões de dólares, equivalente a 53,9 milhões de reais. No entanto, o clube norte-americano recusou a proposta, mantendo a decisão de não liberar o jogador. Evander, que chegou ao clube em dezembro de 2022 por 10,2 milhões de dólares, 53 milhões de reais na época, possui contrato vigente até 2027, com a possibilidade de extensão até 2028. Agora vamos a outra notícia para vocês ficarem por dentro de tudo sobre nosso time. O Flamengo planeja resgatar Yuri César, um destaque nos Emirados Árabes, como parte das movimentações intensas no mercado da bola em 2024. O clube busca reforços significativos para recuperar a glória perdida na temporada passada. Após a contratação do talentoso uruguaio Dela Cruz, o Flamengo, de acordo com informações exclusivas do jornalista Vene Casagrande do SBT Rio, considera a repatriação do atacante Yuri César, atualmente no Al-Ahly. O jogador de 23 anos despertou o interesse do Flamengo, que busca um acordo de empréstimo para trazer de volta sua criação. Yuri César, revelado nas categorias de base do Flamengo, foi para os Emirados Árabes em 2021 por uma negociação avaliada em 6 milhões de dólares, 31 milhões de reais na época. Após se destacar no Al-Ahly, o atacante atraiu o interesse de outros clubes brasileiros, mas a missão de repatriá-lo não será fácil, considerando seu desempenho abaixo do esperado durante o empréstimo anterior ao Fortaleza. O Flamengo, ávido por conquistas em 2024, mantém viva a esperança de contar com a habilidade de Yuri César para fortalecer seu elenco na busca pelo tão almejado título. O desfecho dessa negociação promete ser um dos principais capítulos da trajetória rubro-negra deste ano. Fique aí que vamos trazer agora tudo sobre a situação do zagueiro Davi Luiz. Não há mais volta, a decisão é oficial.
Davi Luiz escolheu o Flamengo como seu destino para a temporada de 2024, e tudo foi confirmado. O Flamengo está em plena ação no mercado da bola, visando fortalecer o elenco para a próxima temporada. Após um 2023 marcado por crises e fracassos, a gestão está determinada a reverter esse cenário de maneira rápida e eficaz. Nesse contexto, a defesa se destaca como uma das prioridades, e o clube tem buscado a contratação de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. No entanto, a negociação encontra obstáculos devido a questões financeiras. Diante desse impasse, surge a possibilidade de um reforço caseiro fazer a diferença no início da temporada. Segundo informações de Renan Moura, da Rádio o Globo, Davi Luiz terá seu contrato renovado com o rubro-negro. Para que o jogador possa estrear no Campeonato Carioca, marcado para o próximo dia 17, o Flamengo precisa enviar a extensão de seu vínculo até dezembro de 2024 à CBF. Apesar da permanência de Davi Luiz para a próxima temporada, a posição na defesa continua sendo uma prioridade para a gestão. Vale ressaltar que a diretoria recusou a negociação de Léo Pereira, mesmo diante de sondagens do Olympiacos, da Grécia, compreendendo a importância do jogador para a equipe carioca. Diante desse cenário, a gestão do Flamengo intensifica as movimentações no mercado, buscando finalizar as negociações em andamento para proporcionar a Tite um elenco qualificado. A confiança na capacidade do treinador em recuperar o desempenho de jogadores em baixa motiva a diretoria a iniciar a temporada com máxima força. E agora, torcedor rubro-negro, deixe sua opinião sobre as notícias e até aqui demonstre sua paixão pelo Mengão e deixe seu like para continuarmos com as informações do Mengão. Há uma negociação envolvendo a possível vinda do lateral Matias Vinha para o Flamengo. A Roma, clube atual do jogador uruguaio, concordou em abrir mão do defensor, desde que um jovem atacante seja oferecido em troca. Matheus Gonçalves, talentoso atacante de 18 anos, entra na negociação. As cifras estão em discussão, e o Flamengo busca ajustar os valores para garantir a contratação tanto de Vinha quanto de Gonçalves. O presidente Rodolfo Landim deu aval para as negociações, visando recolocar o Flamengo no topo. O mercado de transferências pode ter uma reviravolta com o Flamengo demonstrando interesse em John Kennedy, talentoso centroavante do Fluminense. O jogador se destacou na Libertadores de 2023, contribuindo para o sucesso do Fluminense na competição. A possível transferência para o Flamengo adicionaria um elemento intrigante à rivalidade entre os clubes cariocas. O diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, surge como figura-chave nas negociações para trazer John Kennedy, evidenciando a importância atribuída pela diretoria rubro-negra ao reforço do elenco para a temporada de 2024. O desenrolar dessa possível mudança mantém a expectativa alta entre os torcedores e observadores do futebol carioca. Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós, e também deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar também para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo, e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya.